esteja em Lodebar, Deus, Ele te acha. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos pelo teu amor. Te glorificamos pela tua paz, porque a paz ela excede todo entendimento. Ela guarda o nosso coração. A paz do Senhor ela reina em nós. Em meias tempestades, em meias lutas, o que é mais importante na vida do ser humano é a paz. Se não tiver a paz, Senhor. Então nós te louvamos pela paz do Senhor, pela paz de Deus. Paulo disse que a paz excede todo entendimento. Que essa paz esteja em nós de forma que nós vamos entender que quem está no controle é Deus. E é por isso que o homem aqui tem que desaparecer e aparecer o Senhor. O homem tem que diminuir e o Senhor ser exaltado. Não a nós, mas ao teu nome damos glória. A gente veio aqui por causa, acima deste tabernáculo, coloca a nuvem da tua presença. Pedimos a tua unção, pedimos a tua presença neste ambiente, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode se assentar. Glória a Deus. Eu quero agradecer a oportunidade que Deus está nos dando aqui para ministrar esta noite. E também louvar a Deus pela sua vida, porque eu já estava com saudade. Amém? E para mim é um prazer estar aqui nesta casa, né? Principalmente porque foi nesta casa que Deus me levantou, né? Foi nesta vez me ergueu, né? Então eu tenho uma aliança com os pastores, né, com a liderança e com pessoas. A aliança ela é muito importante, ela não pode ser quebrada. Amém? Independente do lugar que você esteja, a distância que você esteja, a aliança ela é muito importante, porque um dia você lembrado por causa da aliança. Amém? Então a aliança que eu tenho com você em Jesus nos faz viver uma dimensão, uma estação nova. Amém? Queridos, eu quero falar um pouco sobre esta mensagem que Deus colocou para ministrar a você. Sei que o tema daqui hoje, a pastora estava me falando que é o tema Pentecoste, né? Mas se prepara, porque Deus vai se revelar para nós. Amém? Deus vai se manifestar de forma muito clara e objetiva. Mas eu preciso entregar algo de Deus para a tua vida. Amém? Eu estava na casa do Diogo, da casa da Daiane, e estava até brincando com alguém que estava do nosso lado. E eu disse para esse alguém assim: olha, para você viver o milagre, Deus sempre colocará alguém no teu caminho. Deus sempre colocará alguém no teu caminho. Amém? Todo milagre, ele vem correspondendo com alguém que sempre se coloca diante do caminho para viver a manifestação da graça de Deus. Amém? Então, aqui está dizendo assim que certa ocasião Davi perguntou: e resta alguém da família de Saul? Esses tempos atrás eu estava pregando numa célula e eu estava falando sobre a conduta que Saul teve, a postura que Saul teve. Ela deixou Deus não só movido, mas o reino expressou as atitudes de Saul, e atitudes essa que levou a Saul a sair do lugar do propósito, do lugar da presença, do lugar do seu objetivo. Então Saul, ele mesmo que viveu algo intenso com Deus, ele perdeu um lugar onde não deveria ter perdido.
perdido, mas ele perdeu por uma simples atitude. Saul, ele teve essa decisão louca, se é que eu posso colocar esta palavra. Saul fez uma coisa que não era para ter feito. Saul, ele não quis obedecer a Deus na íntegra. Amém? E a questão é que nós devemos obedecer a Deus. Então é melhor obedecer do que sacrificar. Amém? A obediência, ela atrai a bênção, mas a desobediência, ela traz sobre nós uma condição de maldição. Por isso que a obediência, ela gera muitas coisas maravilhosas diante do altar do Senhor. E o seu filho conseguiu enxergar algumas ações do pai, e todas as vezes que o pai tentava perseguir Davi, sempre ele avisava. Eu gosto desse jovem chamado Jonatas, porque Deus levantou ele no momento certo, na hora certa e no momento exato. As coisas da nossa vida não acontecem por acaso. Muitas pessoas, elas têm em sua mente e questiona a Deus e pergunta a Deus: por que aconteceu isso? Qual é o propósito disso? Toda luta, ela tem o seu propósito. Toda dificuldade, ela tem a sua resposta. Todo tormento tem o seu caminho. Então eu quero trazer para você a primeira coisa: que Deus está com você. Amém? Amém? Então não importa as condições que eu e você estamos vivendo, Deus está conosco. Amém? De grande transtorno, de grande luta, mas você precisa ter algo em mente. Quem está com você é muito maior. É muito maior. É essa paz que nos traz toda o conforto, que nos traz todo um controle. É essa paz que nos traz um lugar de descanso. Por isso, eu e você precisamos entender duas coisas: Deus está no controle de tudo. Amém? Então, olha para esse amado irmão e ficar no controle da palavra de Deus. Fala para o seu irmão: olha, Deus está no controle de tudo. Amém? Vamos lá. Eu falei que algumas ações da vida de Saul fez ele ser reprovado por Deus. Mas dentro de um contexto de família, fez aliança com Davi. Eles fizeram uma troca. Qual era essa troca? Primeiro ponto, ele não só lhe deu uma confiança, mas todas as vezes de momentos perigosos, ele avisava Davi que o seu pai estava atrás dele para matá-lo. Eu lembro, há alguns anos atrás, eu estava aqui com a pastora e ela falou assim: todo Davi tem um Saul. Todo Davi tem um Saul. Aí eu estava numa outra ministração e Deus ministrou algo para mim muito forte. O que seria de Davi se não tivesse Golias? Você entende o contexto de vida? Que a luta que você passa não é por acaso? Amém? Porque na sua primeira razão e lógica, o turbilhão de pensamentos que entra dentro de uma pessoa leva esta pessoa, o emocional, ficar desesperado.
E aí começa a entrar o questionamento, começa a entrar os pontos de interrogação, e parece que a coisa pega tão forte que nós queremos ir em todos os lugares para saber o que Deus vai falar, sim ou não? Por isso, querido, é que Deus, a primeira coisa que Ele ministra ao nosso coração é a paz. Amém? Porque foi isso que Jesus, quando entrava no lugar, Ele falava: paz seja contigo, paz seja contigo. Eu quero entrar aqui profeticamente dizer ao teu coração: paz seja contigo. Amém? Por quê? Nesse sentido da paz, está dizendo: eu estou no controle de tudo. Não é para você se desesperar, é para você confiar. Sua dependência está no Senhor. Amém? E aí Deus levanta Jonatas, e ele faz uma aliança com Davi, e ele dá para Davi o escudo da espada. Ele começa a dar algumas ferramentas para Davi se proteger. E Davi, eu quero te falar uma coisa, Davi, antes de receber as ferramentas, eu lembrei da unção que ele recebeu. Davi, ele recebeu a unção. Aonde que Davi estava? Eu fiquei estudando isso. Aonde que Davi estava? Você sabe onde Davi estava? Aonde Davi estava? Alguém pode me falar? Cuidando das ovelhas. Deixa eu explorar um pouco essa colocação sua, cuidando das ovelhas. Ele estava no curral, aonde ninguém quer estar. Ele estava no lugar aonde ninguém. Nós queremos a presença, nós queremos Deus, mas qual lugar que você está? Qual lugar que você está? Vou dar um exemplo. Imagine você dentro do corredor do hospital, entrando dentro de um quarto, e ali está uma pessoa com câncer, e do lado tem uma pessoa com AIDS. O desespero é iminente, está ali, é visível. A sentença de morte. Mas alguém com uma palavra de esperança entra dentro do quarto para trazer algo diante da presença. E aí você começa a enxergar algo em você. O meu sofrimento diante do que esta pessoa está é pequeno, então eu não posso reclamar. Davi estava no lugar certo, na hora certa. Por quê? Porque Davi estava não só cuidando das ovelhas, mas protegendo a ovelha, curando a ovelha, tratando a ovelha. Eu prefiro a unção do curral do que a posição do palácio. O que é que você prefere? Nós estamos em Pentecoste, não é o tema. A Bíblia diz que após já a ressurreição, Jesus dá uma ordem, e quando ele entra no lugar, ele diz: paz seja convosco. E aí ele dá uma direção: vão para o lugar, fiquem todos reunidos, juntos, porque vai vir sobre vocês um som, vai vir sobre vocês o Espírito Santo. Glória a Deus. Só que antes disso, alguns homens e outros homens estavam trabalhando. Deus sempre, quando vai pegar alguém, é quando este alguém está em algum lugar fazendo alguma coisa.
Você está entendendo? Você pode estar fazendo alguma coisa, Deus vai pegar você. Amém? Após isso, as ferramentas vão ser colocadas nas suas mãos. Após que Ele colocou as ferramentas, você precisa prestar atenção nas estações que Deus traz. Eu estou falando como profeta hoje para você, porque a unção ela é importante. A unção ela não erra de endereço. A unção ela te capacita. A unção ela te dá habilidade. A unção ela te dá habilidade. A unção ela te leva a níveis que você nunca entrou. Por isso que Davi não tinha medo do gigante, porque a unção era visível, estava sobre ele. E quando Golias tentou desafiá-lo, ele sorriu e disse: vou te pegar, Golias, porque Davi sabia que o que estava sobre ele era muito maior. O que está sobre você é muito maior, porque a unção ela te dá habilidade, a unção te capacita, e a unção te leva a você a viver uma dimensão muito maior. Esta unção que vem do alto é a unção que está em 1 João 2,20, e esta unção que está em vocês, ninguém, lá no versículo 27, ninguém pode enganar você, porque a unção ela te dá percepção, ela te dá discernimento, a unção ela te mostra. A unção ela te dá uma relação, um relacionamento, é algo tão íntimo, tão profundo, que ela te traz o rema. E qual que é o rema? A palavra revelada. A palavra revelada ela vem no teu espírito. Eu estava lá na casa da Gai e Deus estava me dando uma palavra, e na hora que eu estava tomando café, eu estava brincando com alguém e disse assim: olha, preste bem atenção, sempre haverá alguém diante de uma grande honra que você vai viver, mas preste atenção, Deus sempre levanta alguém. É meio louco que eu vou falar isso aqui hoje, mas eu vou segurar essa palavra, mais tarde eu falo. Ela está aqui dentro do meu espírito, mas eu preciso falar outra coisa para nós chegarmos nela. Preste bem atenção. As ferramentas que veio para Davi não veio por acaso. Se você está no caminho de receber algo de Deus, permaneça. Mas se você está no caminho para receber ferramentas, mantenha-se firme. A Bíblia diz que fiel é aquele que fez a promessa. Está entendendo? Agora, após as ferramentas, tem uma palavra para ser revelado diante daquilo que eu e você, nós vamos viver, que é uma palavra que vai desatar o nosso caminho, que vai liberar o nosso caminho. Tem coisas que nós precisamos entender no mundo espiritual. O mundo espiritual ele é mais real do que o físico. Primeiro você gera no reino do Espírito. Lembra de alguém que estava 21 dias orando, e quando o anjo chega diante dele, ele falou: homem muito amado, eu vim por causa da tua oração. Mas preste bem atenção, por 21 dias o príncipe da Pérsia se colocou diante para que não chegasse o que era para acontecer
acontecer. Mas preste bem atenção, eu chamei mais um também, que é o príncipe, e aí nós travamos uma batalha, e foi liberado a palavra, depois de 21 dias, deixa eu levar você a entender, tem coisas que Deus já liberou na tua vida, tem coisas que Deus já manifestou no reino, mas Deus quer que você se posiciona, Deus quer que você entenda que a vontade dele é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Você não vai morrer. Sim. Você não vai morrer. Glória a Deus, aleluia. Olha bem para o teu irmão e fala: você não vai morrer. Você não vai morrer. Quem disse que você vai morrer está errado. Você não vai morrer. Porque o Deus que te vê, Ele sabe de tudo e Ele te sonda. A única coisa que Deus quer é que você se posicione. Eu vou falar o que eu falei esses dias aqui. Sem você buscar, se você não buscar Deus, se Deus não for a sua prioridade. Eu estava dentro da Rádio Gospel FM e eu coloquei a canção dela, e aí na hora que eu estava naquele mover na rádio, e nós estávamos ali adorando na Rádio Gospel, e de repente a presença tomou conta, e de repente o principado de Tirapina desceu na praça, porque a rádio fica na praça. Então o principado desceu na praça, e eu vi que como um monstro estava vendo para nos tragar, e de repente a luz, e eu, na hora, eu não sei se eu ria, ou se eu dava um grito na hora, ou eu falava: meu Deus. Mas quando deu a meia-noite, e todo mundo em Tirapina naquele dia estava ouvindo a Rádio Gospel FM, e alguns estavam nos assistindo pela live, e de repente nós começamos a dizer assim: a presença está aqui, mas o capeta também está aqui. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que o Senhor está descendo neste lugar, e de repente a luz da cidade, pá! Alguns que estavam na Barroca, alguns que estavam na Nova Tirapina, alguns que estavam nos ouvindo de longe, falaram assim: meu Deus, como o pastor está lá, ele está sozinho na rádio. De repente a luz de Tirapina voltou, e já quando a live foi voltando, quem estava me vendo pela live estava vendo dando risada. Mas que capeta safado, ele está achando que vai assustar a gente? Queridos, quem entende o que aconteceu agora sabe o que está acontecendo. Para você entender o reino, você tem que estar no Espírito. Para você entender o que está acontecendo dentro da tua casa, você tem que estar no Espírito. Para você entender o que está acontecendo dentro da empresa onde você trabalha, você tem que estar no Espírito. Para você entender alguns pontos em relação, queremos Jesus como a única fonte de revelação, mas não sabemos manter a fonte da revelação. Preste bem atenção. Deus quer fazer algo na tua vida. Deus quer, a primeira coisa que Ele quer fazer na tua vida, Ele quer, dentro de um processo, Ele quer gerar em você algo que você não tem. Ele quer colocar um nível de maturidade. Nós estamos entrando numa época em que a igreja, ela não tem mais o tempo de ficar gateando. Nós estamos entrando numa época em que Ele está dizendo: prepara o teu coração, porque eu estou vindo, eu estou para buscar a igreja. E você tem que ter o azeite, você tem que ter a lâmpada, você tem que estar pronto. O noivo vem aí.
Nós estamos num tempo, eu estou louvando a Deus por isso. Está todo mundo orando agora. Né, pastor? Está todo mundo orando, todo mundo decidiu orar agora. Todos os pastores, o que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer? Pastor, que glória! Ai. A glória é por isso. O que é que você vai fazer com a glória? Quem já pisou no santo do santo não sabe viver em outro lugar. Se Jesus aparecer para você agora, como que você vai reagir? Você vai pedir? Ou você vai adorar? Qual vai ser a sua reação? O que é que você vai querer, né? Jó, depois de tudo, a Bíblia diz que Jó adorou a Deus. Ele adorou a Deus. Jó passou por um processo muito grande. Ele passou por um processo, pastor Esther. Processo ninguém foge. Processo todos passam. Olha bem para o teu irmão e fala, de onde você fugiu? Fala para o teu irmão, no caminho de Deus não tem atalho. Fala para o teu irmão que você está passando pelo processo. Tinha 3 que andavam com Jesus, subiu a montanha, viu a glória. Vamos montar aqui as tendas. Jesus, não, filho, não é isso. Ele só quer revelar para nós a sua glória. Ele só quer mostrar para nós. Mas como que você vai lidar? Como que você vai lidar com a presença? Davi sabia lidar com a presença. A sensibilidade de Davi, pastor Esther, era de grande valor, que ele está diante já de um caminho de conquista e de honra. A sensibilidade dele é tão grande que ele tem uma percepção. E Davi faz uma pergunta: tem alguém que eu possa fazer alguma coisa? Porque alguém fez algo por mim. Sabe o que aconteceu? Ziba estava no caminho. Eu preguei, não sei há muito tempo aqui, jamais Deus vai tirar. Nós queremos que Deus arranque a gente do nosso caminho, não é isso? Se puder, eu quero que Deus arranca, leva para longe, não é isso? Ziba também tinha uma língua grande. Você sabia disso? Mas era necessário que Ziba estivesse ali. Você está entendendo? É necessário que algumas coisas aconteçam diante do teu caminho, e é necessário que isso esteja no teu caminho. E às vezes nós falamos assim: o diabo está me massacrando. Eu estou passando por uma que, se Deus não me der uma palavra, eu vou chutar o balde. Não, eu vou resolver do meu jeito. Vou resolver do meu jeito. Era necessário Ziba estar ali. Pergunta para o teu irmão, com muita graça de Deus, pergunta para ele: tem alguma Ziba na tua vida? Mano, tem 10 Ziba, pastor. Coisa forte.
alguma zipa no teu caminho? Ah, pastor, eu tenho um filho ali que é só Jesus. A ziba estava no caminho. Alguém que chega com uma notícia não muito boa ao teu respeito. Alguém que chega com uma notícia que mexe o teu emocional. Deixa eu parar aqui. Não recebeu o céu? Não recebeu as ferramentas? Mas não estou sabendo lidar com nada disso. Quem já pensou no Santo do Santo? Eu fui pregar numa igreja e na hora que eu sentei assim na cadeira, eu estava sentado, um louvor lindo, meu Deus do céu, eu me apaixonei por aquele louvor. Eu falei, ai meu Deus, ai Jesus, que louvor é esse? Ai meu Deus, que igreja, que lugar. Eu só, é tudo lindo, né, filho? É tudo lindo. O cristianismo também é lindo, né, filho? Eu vi que Deus estava falando comigo. Aonde o Senhor quer chegar? Você sabe que uma das dificuldades do ser humano é achar que tudo é lindo. Olha aqui para o teu irmão. Fala para o teu irmão, tudo é lindo. Ser casa é lindo, não é isso? Você anda numa empresa nova, é lindo, não é verdade? Ai, que chefe lindo, meu chefe é lindo, você não tem noção. Manso, ai, você não tem noção. Ai, a minha namorada é linda. Ai, nossa, você não tem noção. Tudo é lindo. Ai, a minha pastora é linda. Mas quando está no caminho, começa a revelação. A questão da revelação não é para humilhar você, não é para rebaixar você, não é para dizer que você é pequeno e não consegue. A revelação é para confrontar e para dizer quem eu sou, quem nós somos. E quando nós estamos dentro da empresa e o chefe chega e eu pedi isso para você, o lindo cai tudo por terra. O líder que pegou o seu pé, meu Deus, esse homem é um demônio. Casou com o abençoado, que prova. Você não tem noção, pastor, que eu estou passando. Ai, pastor. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Aí o que acontece? Pedro raivoso, bravo, vai lá e pega a espada e passa. E Jesus, Pedro, não é isso. Faz 10 dias que eu estou ouvindo. Jesus está voltando. E como é que ele vai te encontrar? Como é que ele vai te encontrar? Na janela, como Mical reclamando? Como é que Jesus vai te encontrar?
cadeira que é para você, é para você. Por quê? Porque o que Deus preparou é teu. Mas para você chegar até a cadeira, tem um caminho. Davi não recebeu a unção, mas ele não sentou na cadeira. Entende? Deus foi preparando ele. Processos. Pastor, qual é o tema desta noite? Dentro do Pentecoste? Processo. Deus não vai te tirar do processo. Ele vai se revelar e ele vai se manifestar dentro do processo. Porque a cadeira que é para você sentar é para você. Lembra de Daniel? A bênção era para ele, é para aquele momento, para aquela época. Daniel viveu algo intenso. Já foi liberado. Fala para o teu irmão, já foi liberado. Fala para o teu irmão de novo, já foi liberado. Não, você não entendeu. Era para você dar um glória, era para você dar um aleluia. Fale de novo para o teu irmão, já foi liberado. Quando nós não reagimos é porque falta sensibilidade. Por faltar a sensibilidade, falta a unção. Você está entendendo? Porque aquele jovem rico não entendeu. Por isso que Jesus foi lá dentro do coração dele. E Jesus já sabia como era o coração dele. E Jesus fez uma pergunta para ele. E ele, na hora, quis se esquivar. Mas Jesus pegou ele no lugar certo, no ponto certo. Você está entendendo? Quando falta a sensibilidade, o nosso coração está fechado. Nós estamos incrédulos. Nós não acreditamos. Achamos que é mais um trazendo mais uma palavra, mais uma revelação. Aleluia. Ele quer te tirar da superfície. Ele quer te tirar da zona do conforto. Ele andarás. Ele quer te tirar da mesmice. Ele quer te tirar dessa crise que você está vivendo. Já foi liberado. Já foi liberado. A salvação do teu filho já foi liberado. O milagre da tua casa já foi liberado. Aquilo que você precisa dentro da empresa já foi liberado. Aquilo que você precisa dentro do teu bairro já foi liberado. Ele só quer que você se posicione. Ele só quer que comece a se despertar. Desperta, tu que dormes. Deus quer mostrar o colírio do Espírito Santo, quer vir nos teus olhos. Ele quer tirar essa catarata, essa miopia espiritual. Ele quer te mostrar, você não vai ser enganada. Você não vai ser enganada. Porque a unção está lá. 1 João 2 diz: é necessário você nascer de novo. Você precisa nascer de novo. A questão é que você não se abriu, não se permitiu para que Deus se manifeste. Aleluia, Deus. Ziba estava no caminho e disse: alguém que está lá na masmorra, lá em Laquis, está lá esquecido. Ele perguntou: quem é? Mefibosete. Mefibosete filho de Jonas. Porque quando recebeu a notícia, a esposa de Jonas estava com a criança e se desesperou. Ela não se desesperou, olha só, ela não se desesperou, não foi por causa da morte. Não. Ela se desesperou porque tomaram a arca de Deus. Você entende aqui, ó? Você entende esse contexto bíblico? O desespero não era porque morreram. O desespero é porque tiraram a presença. Olha aí, meu pai. Aleluia. E nós nos desesperamos por pouca coisa.
meu filho está nas drogas, é pouca coisa. Sim, é pouca coisa. Eu estou dizendo isso, por quê? Porque para Deus nada é impossível. Nem o câncer. Eu vivi a cura do meu irmão. Muitos de vocês sabem disso. É verdade. Deus trouxe cura para o meu irmão. Então, para Deus nada é impossível. Você sabia disso? Ele é o Deus do milagre. É o Deus que um dia falou no meu ouvido: Ricardo, não te faças mal. Eu sou. Eu estava na ponte da freguesia do Ó para dar um fim na minha vida. Alguém me disse: não te faças mal. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Como não crer? Como não crer numa pessoa que morre na sua frente de infarto fulminante e depois de 3 horas Deus ressuscita? Como não crer? O cenário que você vive é o cenário que Deus quer se manifestar. Mas eu quero que você entenda dentro de uma realidade cristã que Deus já liberou o que você precisa. A questão é que eu e você precisamos alcançar um nível de maturidade. Porque em todo momento nós queremos dizer como Elias, dizer como alguns: é melhor que eu morra, tanta luta que eu estou passando. Você gosta, eu não aguento mais. Você não vai morrer não. Você vai ver tudo que Deus quer fazer na tua vida. Eu creio. Glória a Deus. Aleluia. Você vai ficar com um zoião maior que o meu, estalado e vendo o que Deus está fazendo. Eu creio. Glória a Deus. Você não vai morrer. A promessa que Deus tem na tua vida vai se cumprir. Mas preste bem atenção: o processo que você está passando, Deus não vai te tirar. Ele vai amadurecer você e te colocar na cadeira da honra. Aplaude Ele. Aplaude a Ele mais uma vez, aplaude. Aí, Davi disse assim: ó, ninguém vai comer até Mefibosete chegar. Glória a Deus. Ninguém vai comer, querido. Até quem precisa chegar, vai chegar. Glória a Deus. Aleluia. Vai chegar, não adianta. Vai chegar. Você pode dar. Eu disse esses dias aí numa igreja, eu falei assim: Deus não quer que você fique dando volta, ó, andando em ciclo, viu? Ah, eu não sei o que Deus tem para mim. Ah, eu não sei, Deus falou tanta coisa, eu estou até meio perdido. Não é nada, é porque o gigante que está dentro de você não morreu. É por isso que você está no processo. Deus quer se revelar. Eu entendi uma coisa, eu precisava entender alguns pontos que Deus queria fazer na minha vida. E eu sempre questionava a Deus. Um dia Deus falou assim: você não vai entender o que eu quero fazer com você? Eu estava num monte, chorando, e eu falava: Deus, eu vou fazer algo em você, que muitos vão ficar de boca aberta. Meu Deus, o que é que o Senhor vai fazer comigo? Eu estou te preparando para as nações. Quantos aqui tem chamado? Quantos tem chamado? Só 3, 4. Amém, Jesus. 1, 2. Levanta a mão sem vergonha. Isso. Você não tem chamado, né? Não? Pode deixar. Se eu tenho um chamado, eu tenho uma promessa. Se eu tenho uma promessa, tem um plano, tem um destino para me chegar. Então,
eu vou viver a intensidade dessa promessa. Só que para mim viver essa intensidade da promessa, Deus vai pegar minha geografia, colocar dentro do plano. Você não entendeu? Eu estou dizendo assim, quando você está debaixo de uma ordem divina, de uma promessa, você está dentro de um plano. Mas Deus vai pegar a sua geografia e vai colocar dentro do plano. Saul não estava debaixo de uma promessa? Sim ou não? Sim. Só que ele desobedeceu. Sim. Só que a casa dele estava debaixo de uma promessa. O que ele fez? Deus, o que Deus fez na descendência de Saul? Moveu o íntimo de Davi, sensibilidade espiritual, percepção, teve a perceptividade, ele discerniu o reino. Alguém na casa de Saul que eu possa fazer uma lealdade, uma bondade. Você imagina um parente seu lá na Alemanha, aí um primo teu está lá, e de repente ele passa por uma situação, mas por causa de você, por causa da sua vida, esse primo é alcançado, porque ele está dentro da geografia, dentro do plano espiritual. O que pode acontecer, pastor? Aquela pessoa que está na rota de Deus, que está na mira de Deus, é alcançado dentro da graça, porque a graça não é para um, é para todos. Aí Deus vem dentro da geografia e começa a mexer. Olha o trabalhar de Deus. Homem muito amado, Deus já tinha liberado, mas encontramos uma guerra. Você sabia que tem uma guerra, uma batalha espiritual? Tem demônios que conseguem te tirar você, ou melhor falar, mudar a sua visão para outras coisas, e você perde a direção daquilo que precisa estar no caminho, e aí você até voltar de novo, o processo demora 10 anos, 15 anos, 20 anos, aí você começa a dizer: pastor, por que essa luta? É porque Deus está pegando a tua visão, trabalhando na tua visão, dilatando a tua visão, e começa a se revelar, porque Ele vai precisar te levar algumas experiências espirituais. Então começa a vir, vamos colocar aqui algumas estratégias. Nós estamos numa campanha de Pentecoste, 7 semanas, e aí Deus começa a trabalhar. Nós estamos numa campanha do monte, 1 mês, aí Deus começa a trabalhar para que você chegue dentro do plano. Você poderia estar lá na frente já, sabia? Você poderia estar pregando para multidões, mas como que você está? Estou numa luta, pastora. Vamos jejuar, pastora. Vamos jejuar. Vamos. Aí a pastora fala: meu Deus, pega essa mulher para entender que o Senhor é Deus. Aí quando você entende, aí você sai pregando Jesus para todo mundo. Você sai falando de Deus para todo mundo. Até o mendigo que está caído no chão, você chora junto com ele. Sabe, a paixão, ela incendeia o teu coração. É algo tão poderoso, tão sublime, que nada mais que você que está passando por alguma coisa vai ser uma grande coisa que não vai deixar você enxergar. Não, isso vai se tornar tão pequeno, porque você sabe que Deus é um Deus grande, você sabe que Deus Ele é poderoso, Ele é o El Shaddai, o Deus todo-poderoso. Você vai entender isso no seu espírito, e aí a presença começa a se manifestar.
presença sai de um lugar, existe um desespero. Humanamente, dentro da casa, muitos começam a indagar e dizer: está faltando alguma coisa aqui em casa, está faltando alguma coisa nesse ambiente. Nós chegamos aqui, pastor Esther, e aí o Luiz entrou, ele falou: ai, eu estou arrepiando, tem alguma coisa aqui. Meu filho, calma, mas tem alguma coisa que eu estou arrepiando. Calma, filho, a presença não é só um arrepio, a presença é algo muito mais além. Deus não quer que você fique acostumado com arrepio. Ai, estou arrepiado. Ai, está levantando os pelos. Ai, não, tá, ai, meu Deus, ai, tá dando alguma coisa. Aleluia. Estou sentindo fogo aqui me queimando. A presença de Deus quer vir na tua vida. Deixa eu contar uma coisa, que é amigo meu pessoalmente, amigo também do pastor Fábio e da pastora Esther. Duas criancinhas dentro do ônibus entraram e de repente o pai entrou junto e uma das meninas começou a cantar: o anjo do Senhor está passeando aqui neste lugar. Dentro do ônibus, dá lugar, irmão, dá lugar, irmão, deixa o anjo do Senhor te visitar. Dá lugar, irmão, dá lugar, irmão, deixa o anjo do Senhor te visitar. Aquele cobrador começou a chorar, e alguns dentro do ônibus falaram: o que está acontecendo? E outros gritavam: fecha a boca dessa criança. E ele disse: não fecha, não fecha. Passou-se os anos, aquelas crianças cresceram, o cobrador estava lá, sorridente. Falou: vocês estão grandes. O pai olhou e falou: você lembra da gente? Sim. Um dia sua filha entrou, sentou e cantou. Eu estava desviado. De repente eu vi um anjo entrando dentro do ônibus. A presença de Deus. Não perca a presença por nada. Você pode perder tudo, você pode perder carro, você pode perder dinheiro, você pode perder qualquer coisa, mas a presença não. Não perca a presença. Se você não perder a presença, você não vai perder filhos para o mundo, você não vai perder família para o mundo. A presença te traz descanso. Você está entendendo? Você está entendendo por que Deus te trouxe aqui dentro deste Narramaçu? Você está entendendo por que Ele te trouxe neste lugar? Eu vou lá, Deus vai falar comigo. De repente Deus faz um profeta chegar até você e começar a dizer coisas que você em particular está passando e vivendo. E você começa a dizer: meu Deus, o que é isso? Ele está dizendo assim: é minha presença. Onde Jesus está, alguma coisa acontece. O azeite desce da oliveira, só não enche vaso de qualquer maneira. Você está entendendo? O desespero daquela mãe foi: a presença foi embora, a presença se perdeu. Você não pode perder a presença. O que te deixou incrédulo, o que endureceu o teu coração, foi as lutas da vida, foi as dificuldades da vida. Mas Deus te deu unção, Deus te deu ferramenta, mas você não soube lidar com tudo isso que eu lhe dei. Você não soube lidar com a minha presença, e eu estou te chamando para um nível de maturidade. Eu estou trabalhando em ti, eu estou edificando um trabalhar na tua vida, e você anda questionando, dizendo: Deus, eu quero que o Senhor
declaro na minha vida. Não tenha medo dos confrontos. Ah, está doendo, pastor, você não sabe. Está doendo, está doendo. Não está doendo, Ele está te curando. Ele está te fazendo tão forte. Ele está te fazendo tão forte. Sabe por quê? Ele está forjando você. Ele está te preparando no campo da batalha. Eu vejo um anjo que chega até você. Eu vejo uma armadura sobre a tua vida. Eu vejo algo de Deus sobre a tua cabeça. E Ele está mandando dizer ao teu coração: sabe a armadura que eu coloquei em você? Eu coloquei ferramentas. Eu coloquei sobre a tua mão ferramentas. No campo da batalha eu forjo você. Mas preste bem atenção. Ele diz para você que você vai chegar não só no seu destino, porque Deus tem planos superiores para você. Você está entendendo? Ele está dizendo assim: eu estou diante do teu caminho. No meio da tormenta eu sou, e no meio da luta eu sou. Eu vejo o Senhor entrando dentro de uma história, de um barco. Eu vejo Deus entrando. Eu vejo Deus dizendo assim: vento, cessa. E o Senhor manda dizer: prepara o teu coração. Eu vejo um período de 6 meses, mas Ele está dizendo: prepara o teu coração, porque tu vai ver o que eu vou fazer. Você não veio aqui por acaso. Você veio aqui porque o grande eu sou te trouxe aqui. Na camagaraça. Ele está dizendo: eu estou neste lugar. Eu estou neste lugar. E o azeite vai descer sobre a tua cabeça. O azeite vai descer no teu espírito. Não tenha medo. Não tenha medo. Fui eu que te levantei. Não tenha medo. Houve um tempo, sim, Espírito Santo, houve um tempo que Davi estava enfrentando um grande rei. Abimeleque estava se levantando contra Israel. Davi estava vivendo um momento de luta, de dificuldade, e era uma situação devastadora. E tinha momentos que Davi tinha que fugir para alguns lugares, porque ele sabia que a guerra era declarada. Mas houve um momento que a alma de Davi ele ficou abatido. E aí ele começa a dizer: por que te perturbas, ó minha alma? Espere em Deus. Eu estou olhando para 2 pessoas, porque o anjo parou e ele está apontando, e Deus está dizendo no meu espírito: pode dizer. E ele está mandando dizer desta forma. Davi diz: por que te perturbas, ó minha alma? Espere em Deus. A espera não pode matar a esperança. Então Deus está gerando dentro do teu coração algo que você vai viver. Primeiro é a espera. Segundo, Ele está movendo o teu coração e trazendo uma esperança. Por quê? Porque quando você tem uma esperança de algo que está por vir, de algo que vai viver, é porque a esperança ela não traz confusão. A esperança ela traz dentro de nós uma perseverança daquilo que eu vou viver. Então fé, a definição de fé me leva a viver algo muito mais além. Jesus está nesse lugar. Você veio aqui porque Deus te guiou aqui. Porque você poderia ficar na tua casa hoje. Num friozinho desse, com um filminho, você poderia comer uma pipoca com sazon. Você poderia ficar ali debaixo da coberta com um chazinho. Mas foi o próprio Deus que te trouxe aqui para falar ao teu coração que Ele é Deus e que Ele está falando ao teu coração.
Ramanto e Basebe Camanto. Ele está dizendo para mim falar para você, moço, que Ele é que faz tudo novo. Eu vejo você como um vaso, mas o vaso se rachando. E Ele está dizendo para mim assim: eu faço tudo novo. Deus vai fazer algo muito lindo na sua vida. A reconstrução que Deus vai trazer na tua vida é muito grande. A geografia que Deus vai trazer dentro da tua história é muito grande. Você está entendendo, moço? Deus está mandando para você que o oleiro tem as suas digitais, e as digitais têm o seu trabalhar, e o seu trabalhar é um trabalhar que vai além daquilo que pedimos, daquilo que pensamos. Sabe quando a gente fala: Deus, eu quero viver algo muito maior, muito grande, além dos meus limites, porque como pessoa eu sou limitado, como ser humano eu tenho algumas guerras dentro de mim, guerras que só Deus pode cessar. Então o Deus de Jacó é o teu refúgio, é a tua fortaleza, é o teu socorro bem presente no dia da tua angústia. Aleva tu és tu que me darás sim. Ele está aqui. Ele está na Ramassubandebacia Garabacai. Aleva que me darás sim. Ele está neste lugar. Anassube que me darás soquedebasi. Pastor Esther, Deus quer fazer algo dentro desta igreja. Por muito tempo o céu de bronze tentou, mas preste bem atenção. Eu vejo como rachaduras, eu vejo como rachaduras, eu vejo orações racha. Preste bem atenção. Há um principado que corre para um lado e para o outro, com as mãos sobre a cabeça, dizendo não, não, não. Mas preste bem atenção. Eu não sei se você já falou com a sua liderança sobre jejum, sobre propósito, mas Deus manda me dizer: entra tu no jejum e no propósito. Como tu falou aqui, há uma geração por detrás de ti que está vendo. Preste bem atenção. Eu ouço barulho de água, mas ao mesmo tempo eu vejo os pés envolvidos com essas águas, eu vejo o gelo com vestes brancas, mas ao mesmo tempo eu vejo o Senhor dizendo para falar ao teu coração: o céu está se rachando, o bronze está se quebrando, e mandando vocês levantar jejum e oração. Ele me canta. Já foi liberado. Mequimido evassou. Já foi liberado. Pequeno Doroba sumi debasse. Já foi liberado. Já foi liberado. Não tenha medo de nada. A morte não pode tocar a tua vida. A morte não pode tocar a tua história. Nada pode paralisar a tua vida. Eu te fiz uma promessa. Eu vejo Deus pegando você. É como se você tivesse, vou falar da forma que eu estou vendo no reino, é como se você tivesse no desaverso. De repente Deus vem e arruma você. Aí você fica no desaverso de novo. Aí de repente Deus arruma você de novo. Eu vejo na sua cabeça um pote
de azeite, mas eu vejo sobre a tua cabeça o fogo. Mulher, eu vejo você correndo numa tribuna, eu vejo você falando de Deus, eu vejo Deus falando no teu espírito, e Ele está mandando dizer: hoje é dia de renovação, eu vou te renovar esta Nakama Sul, eu vou renovar, eu vou te renovar. Se você pensar que vai acontecer, nem eu sei te explicar, mas Deus está falando para mim que esta noite é uma noite de renovação, é uma noite de renovação. Arabacai, Arabassumi Devassi, Ecamantui. Ele está neste lugar, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó está neste lugar. Porque te perturbas a minha alma. Deus quer restaurar a tua família. Tua família não servirá, ou melhor falando, a tua família não é opróbrio e nem escárnio das nações. A tua família será chamada o lugar da habitação da presença de Deus. Os muros da tua casa se chamarão salvação, mas as suas portas se chamarão louvor. Preste bem atenção, Ele está dizendo para mim, dizer no meu coração: eu te fiz uma promessa. Maurício, preste bem atenção. Deus não mudou a sua palavra. Deus vai fazer algo no meio dos teus. Aquilo que era desolado, eu vejo Deus dizendo: vou trazer de volta. E aquilo que é escárnio vai ser testemunho diante de muitos. Deus não mudou. Quem muda é o homem. Quem muda é o homem. Todas as vezes que Deus anseia se revelar para o homem muda. É por isso que Deus está mexendo na nação brasileira. É por isso que Deus está mexendo nas esferas. Primeiro Ele precisou mexer na igreja, mexer no altar, revelar pecado diante do altar. Depois Ele foi lá no Senado, lá na Câmara, para revelar e dizer: eu estou derrubando o espírito da corrupção. Sim, Espírito. Você não deve se vender. Jezabel tentou parar a tua chamada, mas você não deve se vender. Não barganha com aquilo que não é para ser barganhado. Não faça aliança com aquilo que está querendo. Preste bem atenção. Eu te coloquei como Abacuque. Eu te coloquei na torre. Eu te coloquei na torre. Estou te mostrando. Permaneça, porque eu vou te mostrar. E eu vou me revelar. Porque vai vir um avivamento na tua vida. Vai vir um avivamento na tua vida. Eu estou dizendo isso porque Deus está mandando dizer. O anjo parou do teu lado. Ele está aí do teu lado. Ele está aí do teu lado e Ele me traz um livro de Abacuque. E Ele está mandando dizer desta forma: o anjo está aí do teu lado e eu vejo como um manto sobre a tua casa. E eu vejo os teus neste manto. E Deus está dizendo para ti: a
promessa que eu fiz para ti, vou cumprir. E Ele está dizendo para mim, dizer a você: eu não mudei, e o que eu falei para ti, vou cumprir. A cadeira que tu vai sentar, tu vai sentar, tu e tua casa, porque a tua casa é casa de profetas. Darabacá, subdevácia. A tua casa é casa de profeta, e é porque Deus vai fazer grande obra no meio dos teus. Alabacá. Segura, por favor, segura, por favor, porque eu vejo um demônio íntimo, esse demônio com flechas, acertando colunas, acertando a região da coluna. E Deus está dizendo para mim: ninguém vai poder paralisar vocês. Eu vou fazer um reboliço. Vai ter reboliço. Vai ter reboliço. E Deus diz para você: minha serva, não temas. Não temas. Quando começar o reboliço, algumas coisas que vão ser colocadas no lugar, Deus está mandando dizer para você. O Espírito Santo está mandando dizer a você: eu vejo a sua filha, o seu genro, eu vejo Deus abraçando eles, eu vejo Deus fazendo algo no meio deles. E quando eu começar a fazer, não se desespere. Olhe e veja o meu trabalho. Veja o que eu vou fazer no meio dos teus. Arabassumbidevácia. Edeminu amantu e decantarabassumbidevácia. O anjo vai passar dentro da tua casa. O anjo vai passar no meio dos teus. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Não fuja do processo. Deus quer mudar a geografia da tua casa. Nós descobrimos quem somos nós no processo. Você sabia disso? E quando a gente descobre, a gente é igual a Isaías. Ai de mim, porque eu vi o Senhor, e do jeito que eu estou, eu não posso ficar. Ele está aqui. Quando trouxeram Mefibosete, Davi disse: eu quero colocar uma veste, eu quero colocar anel no dedo dele, porque ele é um príncipe. Eu quero que os servos estejam prontos para ouvir o que Mefibosete quer, porque tudo que você perdeu, Mefibosete, eu vou devolver em dobro. Glória a Deus, aleluia, Jesus, eu creio. Sim, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Eu quero dar um conselho da parte da presença de Deus. Marque na folha tudo que você perdeu. Coloque na sua geladeira. Coloque na sua geladeira. Item por item. Todas as vezes que você olhar, você vai lembrar da promessa. E quando você terminar, você vai dizer algo sobre aqueles itens. Aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Toda manhã você vai declarar: o meu sangue. Vamos orar. A família inteira aceitou Jesus.
O que daria eu ao Senhor? Mas que o Senhor tem feito para comigo. Fique em pé.